E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula para as turmas do 6º ano. Hoje nós teremos uma aula de História do Recife, e hoje nós contamos com Eita, deu um branco de novo. Lembrei, Elaine. Nós contamos com a ajuda... Elaine não, perdão, gente. Meu Deus do céu, eu tô ficando esquecido. Jéssica. Agora eu acertei. Olha ela aqui, ó, no cantinho aqui, ó, Jéssica. Quando sair daqui, eu confundi o nome dela, ela vai me dar uma tijolada. Tá então, certo. vejam só. E nós contamos também, como a gente já diz sempre, né? Contamos aqui com a ajuda da Jéssica, porque a Jéssica, ela é a nossa intérprete de Libras, e ela nos ajuda aqui traduzindo para a linguagem de sinais aquilo que a gente está falando. Hoje nós temos também aqui, mais uma vez conosco, né, para brilhantar o nosso dia aqui, a professora Yolanda. Bom dia, professora. Gente. Olá, tudo bem? Como é que você está? Continuo com vocês, né? Estava agora há pouco até conversando. Professor, estão te chamando de cringe. De cringe? Eita, tá vendo tudo? Eu acho que é porque eu tô com lenço aqui de Belmarques, né? Caramba, né? Eles não sabem o que é não, Chiclete com banana lá, aquela banda de axé, né? Inclusive o Bel hoje, ele parece estar em carreira solo, né? É mesmo, então, olha assim, aí, a oportunidade. Já posso me candidatar como cover, né, do Belmarques, então vê, olha, é só tirar os óculos, né? A Bia tá lá na produção só rindo, né, Bia? Depois a gente conversa. Então, gente, nós vamos para mais uma aula de História do Recife. Espero que todos e todas estejam bem. E a gente vai finalizar hoje o bloco, né, referente à questão, né, do período holandês. Vejam, nós trabalhamos, né, o processo, né, de invasão dos holandeses aqui em Pernambuco. Nós vimos, né, o processo, né, do governo de Maurício de Nassau. Trabalhamos a questão, né, dos artistas, e hoje, a partir de uma medida, né, que foi tomada durante o governo, né, do Maurício de Nassau, a gente vai discutir uma temática que sai como desdobramento, né, dessa medida, que é a questão da tolerância, né, e a questão da intolerância religiosa. Então a gente vai começar aqui a nossa aula. Estou com um probleminha, Billy, aqui no projetor. Pronto, passou, beleza. Muito obrigado, produção. Então, a gente vai começar aqui perguntando se vocês sabem o que significa discriminar. O que é que essa palavra ela traz para vocês? Aí, ó, aproveita que vocês estão no chat e já coloca aí, ó, já interage aí. Diz, para você, o que é que significa discriminar? O que é que a gente entende por essa palavra? Aí eu vou guardar um tempinho aqui para vocês colocarem ali no chat, a professora Yolanda ela vai passar para a gente, ok? Mas vejam, enquanto vocês participam, né, a gente trouxe aqui uma definição do que seria discriminar. Discriminar, aqui ó, a nossa definição, que a gente pegou, né, no dicionário online. Então, essa ferramenta vocês podem utilizar. Está com dúvida de alguma palavra? Então, você vai lá no dicionário online, faz a pesquisa, né, que você vai encontrar vários significados de várias palavras, milhares de palavras você vai encontrar ali. Então, tratar de forma injusta ou desigual uma pessoa ou um grupo de pessoas por motivos relacionados com suas características pessoais específicas. A cor da pele, o nível social, a sexualidade, a religião, ou seja, discriminar, de certa forma, é excluir. Então, a gente vai trabalhar essa temática hoje, né, porque nós vamos falar sobre intolerância religiosa, então a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da exclusão. Então, é interessante que vocês fiquem com essa palavra na mente. Discriminar é excluir. Discriminar é tratar de forma preconceituosa alguém, certo? Seja por quaisquer motivos, mas
de antemão a gente já coloca aqui, né, que esse ato de discriminar é uma coisa equivocada, né? Não está com nada e a gente deve evitar que essas coisas aconteçam, ok? Então vejam, vou passar aqui de novo, vou pedir ajuda da produção. Acho que o negocinho aqui do projetor aqui, ele está meio mal assombrado hoje, Bia. Então vejam, o que seria a discriminação? Em outras palavras, é a incapacidade de aceitar o diferente. Então, via de regra, a gente vai considerar o diferente como perigoso ou como inferior. Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender que quando a gente se depara com o diferente ele não é perigoso para a gente. O diferente não necessariamente ele é inferior, ele apenas é diferente. Nem todos nós somos iguais. Então, por exemplo, né? Eu estou aqui, é baixinho, barbudo, né? Mas lá na produção eu tenho o meu colega Billy, né? Que é maior do que eu. Então ele é diferente de mim. As pessoas são diferentes. Então existem vários posicionamentos, várias ideias, não é isso, professora? É verdade. Então a gente tem pensamentos diferentes. A gente pode concordar até com uma ou outra ideia de um colega, mas via de regra as nossas posições, as nossas ideologias, elas são diferentes. Até mesmo quando a gente acredita em uma mesma coisa. A forma como a gente acredita naquilo e como a gente defende, ela será diferente, ok? Então, não é isso, professora? É sim. Nosso aluno João está dizendo que discriminar é uma injustiça e que temos que ter respeito com as pessoas. Já Maria disse que você está uma lindezinha com essa obrigado. Obrigado, Maria. Aí, ó, coraçãozinho aí para você, ok? Então, vamos adiantar aqui. Aqui ó, a gente tem uma imagem que mostra uma seleção de judeus em Auschwitz-Birkenau, né, em 1944. Então, o que a gente percebe aqui é o seguinte, a gente tem durante um período da história da humanidade, um período inclusive muito problemático, a gente vai ter a presença, né, do nazismo lá na Alemanha. E os nazistas, eles perseguiram judeus. Então, somente, né, por meio da ação dos nazistas, a gente teve algo em torno de 5 a 6 milhões de judeus que foram exterminados em campos de concentração. Você pode depois conversar sobre isso, né, com o seu professor, a sua professora de história, de forma mais detalhada, até porque vocês vão estudar isso no 9º ano, ok? Então, o que a gente observa aqui é que os judeus, né, eles estavam sendo aqui selecionados e a partir daí eles eram direcionados ou para o campo de trabalho ou para os campos de concentração, ok? Então isso é uma forma, um exemplo aqui de um ato de discriminação. Você está discriminando aquele povo por conta, né, da etnia e por conta da religião que eles possuíam, ok? Então vamos passar aqui. Aí, ó, os nazistas, né, eles assim desenvolveram, né, por meio dessa prática, né, do extermínio dos judeus, aquilo que a gente chama de holocausto. Mas você sabe o que foi o holocausto? Você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre o holocausto? E aí, professora? Então, Maria está dizendo que foram acusados de uma coisa que não fizeram. Exato, exatamente isso. Os judeus, eles foram acusados de algo que eles não tinham feito. Agora, você sabe o que foi que pesou sobre eles? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, no intervalo da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o desenvolvimento, né, do Partido Nazista na Alemanha e a chegada de Adolf Hitler ao poder. Então, por meio das propagandas, né, nazistas, principalmente a partir das propagandas coordenadas pelo ministro de propaganda nazista, o Joseph Goebbels, né? Então, o Goebbels, ele promoveu uma verdadeira campanha discriminatória e intolerante, né, contra os judeus. E os judeus, eles foram acusados de terem ajudado os inimigos da Alemanha durante a Primeira Guerra. Então, o negócio chegou a um extremo que em um determinado momento, né, vários alemães saíram às ruas para apedrejar
as lojas, né, e as sinagogas judaicas. Esse episódio, inclusive, ficou conhecido como Noite dos Cristais, porque ao final da noite, né, era tanta da vidraça, né, no chão, né, que ganhou, né, esse nome. Né? Então, mas você sabe o que foi o Holocausto? E aí? O que é que foi o Holocausto? Aí veja, o Holocausto, na realidade, é uma palavra, né, que junta duas expressões, né, em grego, né? Então, holo e kaustos seria o todo, né, e queimado. Então, o que é isso? Né? Porque muitos desses judeus eles foram assassinados, né, em campos de concentração e depois foram cremados, né? Foram lançados em verdadeiros crematórios. Né? Então, literalmente, né, esse povo ele terminou virando, sendo queimado, né? Queimado. Então, assim, foi uma grande quantidade de judeus que terminou sendo vítima, né, da perseguição nazista, né, na Alemanha. Então, aqui a gente tem uma outra imagem, um campo de concentração, né, de prisioneiros, ainda durante o período, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, a maioria desses prisioneiros aqui são judeus. E a gente vai trabalhar um videozinho curto aqui, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, certo? O vídeo ele está legendado, então eu quero que vocês prestem atenção. Today, we honor the victims of the Holocaust, an incomparable tragedy in human history. And the world has a duty to remember that the Holocaust was a systematic attempt to eliminate the Jewish people and so many others. And it would be a dangerous error to think of the Holocaust as simply the result of the insanity of a group of criminal Nazis. On the contrary, the Holocaust was the culmination of millennia of hatred, scapegoating and discrimination targeting the Jews, what we now call anti-Semitism. Tragically, and contrary to our resolve, anti-Semitism continues to thrive. And we are also seeing a deeply troubling rise in extremism, xenophobia, racism and anti-Muslim hatred. Irrationality and intolerance are back. And this is in complete contrast to the universal values enshrined in the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. We can never remain silent or indifferent when human beings are suffering so much. We must always defend the vulnerable and bring tormentors to justice. And as the theme of this year's observance highlights, a better future depends on education. After the horrors of the 20th century, there should be no room for intolerance in the 21st. I guarantee you that as Secretary General of the United Nations, I will be in the front line of the battle against anti-Semitism and all other forms of hatred. Let us build a future of dignity and equality for all, and thus honor the victims of the Holocaust, who we will never allow to be forgotten. Então, o que é que a gente observa, né? E o secretário da ONU, o Antônio Guterres, né? Ele falando em razão, né, do dia que lembra, né, as vítimas do Holocausto, né? Então, ele fala que o Holocausto ele termina sendo, né, a culminância, ou seja, o desfecho, né, de um grande período, né, de campanhas de ódio, né, contra os judeus. E lembrando, né, que todas as formas de violência, todos os discursos de ódio, eles devem ser combatidos, ok? Então vejam, em 27 de janeiro, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela marca, né, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, ok? E ele fala aí sobre antissemitismo. Você sabe o que significa antissemitismo? O que seria o antissemitismo? Então a gente traz aqui uma frase, né? Mas antes vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão antissemítica, né? O antissemita na realidade. Então a gente lembra, né, que os judeus, assim como outros povos, né, eles descendem, né, de tribos semitas, não é isso, professora? E dentro dessa perspectiva, durante um período, né, na Alemanha, essas pessoas, né, que descendiam dessas tribos semitas, elas foram perseguidas. E o antissemitismo, ele se reflete, certo? Ele se evidencia hoje muito mais, né, por uma perseguição
naquele período, né, por uma perseguição e hoje ainda por discurso de ódio, né, contra os judeus. Então, nesse sentido, esse antissemitismo ele gerou um holocausto na Alemanha. E o holocausto, assim como outros conflitos, inclusive envolvendo religião, foram gerados por intolerância, né? Então, observa, a gente falou também em xenofobia. A gente teve uma aula, né, tratando a temática da xenofobia. Então, a gente não vai discutir muito isso, porque vocês podem retomar a aula sobre xenofobia, certo? E assistir de forma mais detalhada. Mas, de uma forma bem simples, a xenofobia ela é uma aversão, né, um preconceito contra o estrangeiro. Então, aquela pessoa, o imigrante, né, que vem de um outro país para o nosso país, ele é tratado, né, com preconceito. Então, isso é uma prática, né, que a gente chama de xenofobia. E a xenofobia ela pode se manifestar de várias formas, né, de formas, né, internacionais, né, ou de formas locais. Mas vejam, aqui, olha, xenofobia, a junção, né, de medo, né, e estranho. Então, é um medo, né, daquilo que é estranho, né, em outras palavras, do estrangeiro. Mas vamos lembrar, ó, por que a gente está discutindo isso? Porque durante o período holandês, vocês devem lembrar, né, assim, que quando o Maurício de Nassau ele chega aqui em Pernambuco, ele vai promulgar aí um decreto, né, que concedia liberdade de culto, né, não somente para judeus, mas também para protestantes. Lembrar que a colonização brasileira ela foi uma colonização portuguesa católica. Então, durante muito tempo, né, os católicos eles não permitiam que membros de outras religiões eles não somente adentrassem o território, mas caso o fizesse, que manifestasse livremente as suas práticas de culto. Então, como é que vai ficar a situação dos não católicos, né, durante o período holandês? Aí a gente vai lembrar, né, que Nassau ele implantou uma política de tolerância religiosa, com liberdade de culto, né, para católicos, judeus e também para protestantes, porque alguns protestantes começaram a chegar aqui no Brasil, principalmente porque lá na Holanda, né, durante o período em questão, existia uma grande quantidade de protestantes, né, que começaram a chegar aqui também no Brasil nesse período. Então, Nassau ele permitiu que todo esse pessoal ele pudesse exercer a sua fé livremente. Lembrar, né, que a gente discutiu aqui numa aula passada, né, que inclusive a primeira sinagoga, né, ou seja, o primeiro templo judaico, né, da América Latina, né, Todas as Américas. E das Américas, Todas. na realidade, de todas as Américas. Né, você pega todo o continente americano, então a primeira sinagoga, né, de todo o continente americano, ela foi construída aqui em Recife. Então, ali na Rua do Bom Jesus, não é isso? Isso. Na Rua do Bom Jesus, e ainda existe, aberta inclusive para visitação, né, também. Então, vocês podem fazer, retoma aí as nossas aulas passadas, né, sobre o período holandês, que você vai ver que a gente fala especificamente, né, sobre essa sinagoga, né? Então, vejam, se Nassau ele implanta aqui um sistema de tolerância religiosa, é porque existia uma intolerância, existia uma proibição para determinadas pessoas que professavam determinada fé, certo? De exercitarem a sua fé publicamente. Então, Nassau ele vai, por meio, né, dessa medida, decretar que todo mundo poderia agora cultuar livremente, né? Seguir os seus ritos, né, religiosos livremente, ok? Então, a intolerância religiosa, o que é? É uma atitude caracterizada, né, pela falta de reconhecimento com relação às diferenças ou crenças religiosas do outro. É considerar que a minha religião ela é mais correta do que a religião do outro. É considerar que a minha religião é superior à religião do outro. Dessa forma, eu passo a tratar a religião do outro como algo, né, que não deve ser considerado, né? Eu passo a tratar com preconceito. Então, eu, por exemplo, protestante, então eu achar que aquele meu colega espírita, católico ou praticante da Umbanda, né, a religião dele é inferior à minha.
Então isso é uma coisa que deve ser combatida. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre isso, né? A intolerância religiosa pode gerar perseguição religiosa. Eu lembro que há um tempo atrás a gente viu o caso, né, de uma mãe e uma criança que estavam voltando para casa, né, de um terreiro de Umbanda e caminhando na rua, né, usando as vestes, né, típicas, né, da sua religião, elas levaram pedrada, gente. Então isso é uma coisa que não deve acontecer. Eu não tenho o direito, né, de agredir ou de discriminar o outro porque ele tem uma religião diferente da minha ou porque ele pensa, inclusive, diferente de mim. O fato de pensar diferente dele e de ter uma religião diferente da dele não me dá o direito de humilhá-lo, nem de tratá-lo, né, de forma preconceituosa. E isso é uma coisa que deve ser combatida, a gente deve evitar essas atitudes, né? A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação ao longo da história. Então a gente vai tentar aqui ver alguns exemplos, né, de como essa perseguição religiosa ela se deu ao longo do tempo. Então um exemplo 1 aqui, ó, perseguição religiosa contra cristãos pelo Império Romano. Durante o Império Romano, houve um período, né, na história do Império Romano onde cristãos foram perseguidos, né, pelo exercício da sua fé. Por que é que isso acontecia? Todo imperador romano ele tinha um título, né, de Augusto, que era um título, né, que colocava ele num patamar de divindade. Então os cristãos se negavam a cultuar o imperador, a reconhecer o imperador como divino. Por isso eles foram perseguidos e muitos eram sacrificados, né, martirizados é a palavra que a gente usa, em meio de arenas, né? Então jogava os cristãos para serem devorados por tigres, leões, ou para serem trucidados ali por gladiadores. E isso é uma coisa que mostra, né, um exemplo de perseguição religiosa contra um determinado grupo. Porém, aqui, ó, a gente tem uma imagem, né, que mostra o martírio, né, de cristãos, né, os cristãos presos, né, e os animais ali devorando, né, os cristãos, né. A gente tem um exemplo contrário. Agora um exemplo onde os cristãos, durante um determinado período, vão perseguir outras pessoas que praticavam outros ritos, né, religiosos, que eles consideravam, né, ritos pagãos. Então, um exemplo é a perseguição cristã contra as bruxas, aí, entre aspas, né, na Idade Média. Então, muitas dessas mulheres, né, elas aprendiam com a natureza a prática do uso de ervas, né, a prática de alguns rituais, né, considerados pagãos, né, pelos cristãos, e muitos sacerdotes, né, cristãos naquele período perseguiam essas mulheres, acusando-as de bruxaria, levando essas mulheres, inclusive, para serem queimadas vivas nas fogueiras. Então, os cristãos que em um determinado período foram perseguidos, eles em um outro período, eles perseguiam outras pessoas por terem ritos religiosos diferentes dos seus. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, das ditas bruxas, né, queimando na fogueira, e ali uma imagem do Maleus Maleficarum, né, que é o martelo das feiticeiras, né, que narra um pouco dessa questão da perseguição contra as bruxas, né, ou as ditas bruxas, né. No Brasil, a gente tem exemplos também de intolerância religiosa. Por exemplo, o Brasil, pela Constituição, ele é um Estado laico, ou seja, é um Estado que não tem uma religião oficial. Durante um tempo, ele até teve. O cristianismo foi, durante um tempo, a religião oficial do Brasil. Mas com a Constituição de 1988, esse princípio do Estado laico, que é diferente de um Estado ateísta, certo? Um Estado, né, que não somente não tem uma religião, como impede a existência, né, de religiões dentro do território. O Brasil é um Estado laico. Significa que o governo ele não pode fazer propaganda específica de nenhuma religião. Então, ele tem que trabalhar com políticas públicas que contemplem todas as religiões, dando liberdade de culto para todas as religiões. Então, em teoria, né, o Estado ele deve ser independente, né, sem influência de qualquer religião, porque isso assegura a liberdade de escolha individual. Porém, como eu disse para vocês, durante um tempo o Brasil ele foi um país com a religião cristã como oficial. E durante o período colonial, mais uma vez a gente vai ver um exemplo, né, de perseguição
promovida por um determinado grupo religioso contra outros, né? Então a gente vai ver que os jesuítas que chegam aqui no Brasil, certo? Jesuítas, fé católica, apostólica, romana, chegam aqui e se deparam com os indígenas que tinham toda uma cultura e toda uma religiosidade também, né, voltada para as práticas, né, associadas às forças da natureza, mais ou menos nesse sentido. Então, os cristãos jesuítas que aqui chegaram julgavam, né, que a religião cristã ela era superior, né, à daquele povo, e aquele povo, por não ser cristianizado, ele era um povo inferior que deveria ser, então, catequizado. Então, a gente tem aí um exemplo também de intolerância religiosa, né? Aqui, ó, uma imagem que mostra o padre José de Anchieta, né, catequizando os nativos, né? Um outro exemplo para a gente ir conduzindo, né, ao final da nossa aula é a intolerância contra as religiões de matriz africana. Então, as religiões de matriz africana elas são muito perseguidas no Brasil. Existem territórios, principalmente, por exemplo, recentemente a gente viu uma reportagem onde, no Rio de Janeiro, em locais dominados pelo tráfico de drogas, alguns traficantes eles se aliam a determinados grupos, né, cristãos para perseguir os terreiros, os integrantes, né, da Umbanda, né, do Candomblé, e eles promovem uma verdadeira destruição de terreiros. O exemplo da mãe e da menina, né, que vinham trajando, né, o branco lá, as vestes, né, da Umbanda, né, do Candomblé, e receberam pedradas, né? Então isso é um exemplo, né, de intolerância, né? Então as religiões de matriz africana continuam sendo as mais impactadas pela intolerância religiosa, né, no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma distribuição assim das religiões, né? O tronco, né, das religiões cristãs ainda é majoritário, né? A Igreja Católica, 50% da população, evangélica em torno de 31%, e aí a gente vai descendo aqui mostrando outras religiões, né? Pessoas sem religião, os espíritas, né? As religiões afro-brasileiras e outras, né? Os judeus. Então isso aqui é um dado. Para a gente finalizar rapidinho, como a gente combater a intolerância, né, contra as religiões? Então lembrar sempre, né, de que o fato de ter uma crença em algo ou em algum tipo específico de religião não torna a minha religião melhor ou superior à do outro. A gente tem que entender que ali do outro lado, se você é cristão, se você é espírita, se você é muçulmano, se você é judeu, se você também não tem religião nenhuma, o outro, né, que tem uma religião diferente da sua ou que não possui, ele é apenas diferente. Então, porque ele crê em algo diferente de você, ele não deve ser perseguida. Então, lembrar que essa prática, né, preconceituosa, ela não está com nada, ok, gente? Então, por fim, com a ajuda do seu professor, elabore um pequeno texto apontando sugestões aí de medidas que contribuam para o combate à intolerância religiosa. Você redige isso aí com a ajuda do seu professor e depois socializa com o grupo, certo? No mais, agradecer aqui a professora Yolanda, agradecer a nossa intérprete querida ali de Libras, e é isso, gente. Por hoje, a gente encerra aqui a nossa aula e tchau, tchau.